Educação financeira. Quando deve começar? Qual a idade? Quais os efeitos? O que isso acarreta na vida da pessoa? A nossa convidada de hoje é Melissa Mandalofas. Ela é professora de Finanças e Gestão. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Em abril deste ano, o Brasil bateu um recorde histórico: 61 milhões de inadimplentes no país. E de acordo com o Serasa, os jovens entre 18 e 25 anos são os mais endividados. Lidar com o dinheiro já é difícil para os adultos, e passar esse conhecimento para as crianças é fundamental para que eles aprendam a ter consciência desde cedo. Você educa os seus filhos financeiramente? Sim. Como? Da forma que eu posso, tentando fazer a economia, economizando os gastos financeiros, que hoje em dia está tão difícil, né? Sempre passei para eles os valores de conta de água, luz, condomínio, despesas em geral, para eles saberem para o futuro deles, quando eles casassem, tudo para saber como é que dá para lidar. Realizando o cofrinho, né? E depois utilizando o que foi guardado com o artigo que tenha necessidade. Tento passar alguma coisa para as minhas filhas, mas os jovens de hoje, eles, sei lá, tá meio difícil de aceitar o que a gente quer passar para eles, né? E os seus pais, eles conversavam com você sobre como lidar com o dinheiro? Sim, principalmente minha mãe, que tomava conta das despesas da casa, então ela passava para a gente as despesas que a gente tinha, a economia que tinha que fazer. Através dessas informações que eles passaram para mim, eu consegui ser um pouquinho economista, né? Sim, conversavam, mas bem menos esclarecedor do que a gente realiza hoje. Minha mãe criou nós, eu e meu irmão sozinha, e a gente nunca foi muito de falar nesse sentido aí de financeiro. A gente aprendeu no dia a dia mesmo, entendeu? E você sentiu falta dessa orientação? Senti. Melissa Mandalofas é professora de Finanças e Gestão. É bacharel em Administração, pós-graduada em Finanças e mestre em Engenharia Mecânica e Finanças. É autora de dissertações importantes e fundadora da Escola de Finanças e Gestão. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Melissa Mandalofas. Ela é professora de Finanças e Gestão. Professora, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Prazer receber a senhora aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre educação financeira, né? A gente já viu aí na matéria. Parece que quanto antes ensinar, melhor, professor? O ideal é que a criança aprenda desde muito cedo, da primeira infância, né? A gente tem como trabalhar, às vezes, de forma lúdica, com jogos, com um cofrinho, as moedinhas, né? Mas, de preferência, tem que ser muito cedo, para a criança já ter a consciência do valor do dinheiro, né? Do que é um gasto, de como que ela deve aplicar o dinheiro dela desde muito cedo. Quanto antes, melhor. Não existe nenhum estudo que identifique uma idade assim, apropriada. Então, eu acredito que quanto antes, melhor. E como acontece isso? Quando a criança ela começa realmente a tomar ciência do que custa uma coisa, do que é o dinheiro, como a gente deve proceder para poder passar já esse pouquinho de responsabilidade para ela? Em torno de 4 anos, a criança já começa a perceber que as coisas têm um valor, né? E é aí que você tem que começar a trabalhar com ela. Então, assim, a primeira coisa que eu aconselho, né? A primeira ação que eu aconselho é que a criança, ela conheça bem o padrão de vida da família, né? A partir do momento que ela conhece o padrão da família, da pequena sociedade que ela está inserida, ela mesma começa a criar a limitação para os gastos dela. E a família consegue controlar melhor essa criança pequena ainda, né? Que a gente tem aquela situação da criança no mercado. Que pede tudo, quer tudo. Quer comer alguma coisa, quer uma bolacha e se joga no chão e chora.
Então, quando a criança ela conhece o padrão, ela já sabe que ela não tem acesso a determinados produtos, que a família só vai comprar quando puder financeiramente proporcionar isso para ela. Então, ela mesma ela já começa a entender que não é tudo que ela pode ter, não é tudo que ela pode pedir. Mas esse é um trabalho que tem que ser feito de forma muito paciente, com muito carinho, né? Conversar muito com a criança sobre a condição familiar. Já é importante explicar o porquê que ela não pode ter aquilo. Qual é o real motivo? Porque, porque tem muito pai que fala, não pode, pronto, acabou. Então, antigamente era assim, né? Não porque não. Eu falei não, então é não. Hoje não funciona mais dessa forma, né? As crianças de hoje, elas têm uma outra percepção de mundo, né? E elas querem saber o porquê. Então, e é interessante porque quando a gente explica, elas entendem. Elas podem não aceitar, né? Num primeiro momento, porque elas querem determinado produto. Mas com o tempo, a gente vai trabalhando a cabecinha delas e elas passam a entender. Então, a gente já tem como... Quando a gente sai com a criança, a gente já tem como preveni-la, né? Olha, a mamãe não tem dinheiro hoje, então a gente vai ao mercado, não peça, porque a mamãe não tem. E a gente consegue também despertar valor moral na criança, quando a gente fala o não. Por quê? Se eu tenho uma filha de 5 anos, né? E acontece muito isso com a gente. Então, eu sempre falo para ela, olha, Júlia, a mamãe não tem dinheiro hoje, tá? Nós vamos às compras, mas a mamãe não tem dinheiro para comprar uma bolacha, um chocolate. Então, não pede, tá bom? Tá bom. Quando a mamãe tiver dinheiro, a mamãe compra para você. Então, ela cria confiança de que a mamãe prometeu, então a mamãe vai cumprir. E se Quer dizer, você não prometeu, é uma negativa porque você não quer, é porque tem um motivo. Não, eu acho que todo mundo, a situação econômica, né, de uma forma geral, ela está muito complicada e isso atingiu todo mundo, de todas as classes sociais, né, é inevitável essa crise que a gente está passando e existem momentos que a gente fica sem, que a gente ou sem, ou talvez não com dinheiro para gastar em coisas que são supérfluas, né, a gente tem que ter muita consciência financeira hoje. Não dá mais para a gente ficar brincando com dinheiro, né? O dinheiro ele tem um super valor agora. E essa questão da educação financeira, infelizmente, infelizmente não. Os modelos clássicos educacionais, eles não contemplam, né, a educação financeira. Então, ela começa em casa e ela começa a partir da observação. Por isso que eu falei da questão de valores morais. Porque se eu vejo a minha mãe gastando muito em coisas supérfluas, eu tenho a tendência a acompanhar, né? Porque eu estou observando isso e é dessa forma que eu estou aprendendo. Agora, se eu observo uma pessoa controlada, regrada, né, que tem limites, a minha tendência é seguir o exemplo dela. A mesada ou um valor fechado por semana para a criança, para ela aprender o que dá para comprar, o que não dá, como ela tem que se equilibrar ali, é uma boa opção? Eu acho, eu acredito que sim. É uma ótima opção, principalmente para o jovem, né, que a gente viu agora na reportagem, mas não só dar, não só dar, orientar quanto à boa utilização desse dinheiro, né? Quando a gente pensa na mesada, na semanada, né, a gente dá para o jovem gastar. Então, eu tenho uma escola de finanças, né, de finanças e gestão, se chama EFG, Escola de Finanças e Gestão. E lá a gente tem um planejamento financeiro, que é um método 50-30-20, onde 50% dos rendimentos são destinados ao pagamento de contas, 30% para o estilo de vida e 20% para investimento. Então, quando você tem um planejamento, você consegue ter dinheiro
para absolutamente tudo, né? Você consegue se divertir, você consegue investir e paga suas contas. Então, eu acho que, independente da idade, seja para um adulto, seja para um jovem, uma criança, a gente precisa ter limite. É como a criança, né? Tudo precisa de um limite. E nada melhor do que você ensinar o jovem, por meio da mesada, a ter um bom planejamento financeiro. E ensinar ele que quando ele paga à vista, ele tem um desconto. Então, ele faz render bem esse dinheiro. E quando ele paga a prazo, ele paga juros, né? Não, mas hoje, infelizmente, tem essa filosofia, né? Ah, é só tanto por mês, mas ninguém faz a conta do preço final, né? Às vezes a pessoa está pagando 2 vezes o produto, ele não vê quanto custa o produto, ele vê se dá a prestação, entra no orçamento dele. Exatamente. Esse é um assunto que eu tenho discutido muito ultimamente, que até faz parte de uma pesquisa que eu desenvolvi. O sistema financeiro ele tem errado muito e lesado muito o consumidor, né? Então as pessoas elas precisam, eu acho que as pessoas de uma forma geral, os governantes, o pessoal que cuida da educação, a gente precisa trabalhar melhor essa questão da educação financeira, porque as pessoas elas têm muito prejuízo, né? Elas não são desenvolvidas para serem investidores, para serem poupadores, né? As pessoas estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil para consumir, consumismo, né? O exemplo até eu perguntei para a senhora da mesada, e é um fato que eu sempre comento. Um colega meu, na idade lá de 10 anos, e com mesada, com limitações, lógico que os tempos eram outros, né? Eram diferentes, não tinha tanta coisa para você consumir, mas como é que o pai dele dava mesada para ele? O pai dele produzia tecido. Então ele dava o equivalente, que seria a mesada dele, em metragem de um tecido. E falava para ele, olha, isso daqui pode valer 10, 12, 15 ou 20. Vai depender de você. Se você for vender para o primeiro que aparecer, eles vão te dar 10. Se você souber trabalhar, eles vão te dar 12. Se você for procurar alguém que realmente precisa, vai te dar 15. Se você tiver caixa para esperar para receber lá na frente, ele vai te dar até 20. Quer dizer, ele ensinou, né, dentro já como ele gerir aquilo que ele estava recebendo, que podia dar um lucro maior, uma rentabilidade maior ou menor para ele. Então, mas é exatamente isso que eu estava falando, né? Não só dar, mas orientar. Só que para você orientar bem, você precisa ter uma boa gestão das próprias finanças, né? O que a gente sempre brinca lá nos cursos, lá nas faculdades também, que eu ministro aula de finanças, né? Administração financeira, se você não tem controle das suas finanças pessoais, como você pode controlar as finanças de uma empresa, de uma grande indústria, né? Então, existe também a parte comportamental, né? O comportamento das pessoas influencia demais. A gente tem 3 pilares para boa gestão financeira, que é a disciplina, o autocontrole e o planejamento. Então, você tem um planejamento financeiro, você tem que ter disciplina e autocontrole, porque os apelos do marketing são muito fortes. Eu ia justamente, a próxima pergunta seria sobre isso daí. Esse excesso de consumo, né, que as pessoas chamam de consumismo, tudo é jogado, você tem que trocar de celular todo ano, você tem que trocar isso, tem que sair um modelo novo, aquilo lá já não serve mais. Isso daí não dificulta um planejamento, uma orientação financeira correta, principalmente para o adolescente? Voltamos à questão do valor, né? Dos valores e o que realmente importa. Eu ter um telefone celular de última geração ou eu não ter dívidas? Então, é isso que precisa mudar. O comportamento é uma mudança íntima das pessoas, né? Porque a gente tem não só a facilidade, né? Tem a questão dos apelos do marketing, mas a gente tem a facilidade, por exemplo, o cartão de crédito. Exato. Né? Porque a partir do momento que você passa ali o cartão, você não vê aquele valor sendo debitado da sua conta, ele te dá uma falsa sensação de poder, né? Então, eu sempre brinco, o pessoal fala, a gente precisa entender se o cartão de crédito é
é uma arma ou se é uma ferramenta, né? Uma arma que a pessoa usa contra ela mesma, a partir do momento que ela se excede nos gastos do cartão de crédito, porque ele tem uma taxa de juros absurdamente alta, né? E compromete aí, às vezes, a renda familiar e gera um monte de transtorno, enfim. Então, as pessoas, por isso que eu falo, as pessoas precisam ter disciplina e autocontrole para não exagerar, principalmente agora no final do ano, em época de festas. As pessoas querem, né, presentear todo mundo, vou comprar, não tenho, vou pegar meu 13º, vou gastar. E é desnecessário isso, né? Não precisa. Você pode comprar, você não precisa dar presentes caros, você pode dar uma lembrancinha, porque o que importa mesmo, na maioria das vezes, é a atitude, a ação, né? Não o valor em si. A gente sabe que todo mundo gosta de ganhar presente, todo mundo gosta de dar presentes, mas as pessoas elas precisam entender que não é entender o padrão de vida, é assumir o padrão de vida que ela tem. Porque o brasileiro, ele acredita mesmo que ele ganha R$3.000, ele pode gastar 5. Né? Só que aí vai gerando uma coisa que fica inadministrável ali na frente. Exatamente. Não demora muito tempo. Isso vira uma bola de neve, a pessoa fica totalmente endividada. A prova é o grau de endividamento, como mostrou a matéria, né? Principalmente entre pessoas ali de 18 a 25 anos. Quer dizer, que já está numa idade que já tem uma responsabilidade, já está trabalhando, já está assumindo alguns compromissos, e dali ela já deveria ter uma formação um pouco melhor, né? Deveria ter. Mas, como eu falei, a educação não contempla o ensino financeiro, né? Isso está sendo inserido, começou a ser inserido recentemente, mas nós que somos da área financeira, a gente questiona um pouco de que forma que isso está sendo colocado para as crianças, né? Porque a verdade é que as taxas de juros que os bancos cobram, isso é um absurdo. Elas são muito altas, muito altas. Então, eles precisam entender, como o senhor falou, né? Eles acham que acabam pagando 2 vezes o mesmo produto. Às vezes até 3. Até 3 vezes. Né? Em muitos casos, eu vi uma matéria na compra de uma geladeira, numa famosa casa aí comercial, que falava prestação de tanto. Então, o cálculo que a pessoa faz é o seguinte: a geladeira custa, não sei, vai 1.000 e pouco, isso eu não tenho. Mas a prestação de 99 eu tenho. Só que eram 36 prestações de 99. Dava praticamente 3 vezes o preço da geladeira. O valor da geladeira. As pessoas elas precisam entender, né, melhor, perceber o quanto que afeta, né? O quanto que é esse montante dessa dívida quando a pessoa se endivida, né? Que valor que é esse? Porque a gente tem que pensar assim sempre. Se eu pago à vista, eu tenho desconto. Se eu pago a prazo, eu pago juros. Então, ao invés de eu pagar a prazo, eu não vou ter aquele bem, eu vou me privar de ter aquele bem, vou poupar, guardar, e quando eu tiver, eu vou comprar à vista e ter desconto. E ali vai conseguir até um preço melhor. Exatamente. Né? Você tem o desconto. Sempre quando você paga à vista, você tem desconto, né? A não ser em eletrodomésticos ou eletrônicos, né, que tem preço tabelado. Mas, fora isso, normalmente você tem a concessão do desconto. A senhora falou de uma conta ali 50, 30, 20. Essa seria uma tática simples para a pessoa se policiar? Na realidade, foi uma metodologia que eu apliquei para a minha vida, né? Quando eu era jovem, né? Também atendendo aí aos apelos do marketing, eu tive alguns problemas financeiros. Eu acho que é bom a gente ter para aprender, né? Mas aprendeu? É a melhor forma para aprender. Mais, né? Porque dói tanto no bolso da gente que a gente acaba se prevenindo depois. Mas e eu comecei a ajustar o meu orçamento, porque eu não entendia como que todo mundo conseguia, né? Pagar a conta, sair, ter dinheiro para passear e conseguir guardar.
por que todo mundo conseguia e eu não? Então, eu fui ajustando o meu orçamento doméstico, né, ajustando a minha vida, e até que eu cheguei nesse número e ficou bom, né? Ficou bom. Então, eu não me excedo, eu fico dentro daquele limite, não me excedo e tenho dinheiro para fazer absolutamente tudo na minha vida. E para começar a construir, agora que eu tenho filhos, né, uma coisa que eu já venho aplicando já há anos, e agora que eu tenho filhos, então eu venho construindo um rendimento perpétuo, né? Fazendo uma poupança, fazendo investimento, pensando em deixar alguma coisa para os meus filhos, que é o que todo mundo quer, né? A gente, apesar que a única herança que a gente pode deixar é a educação, mas é bom a gente se sentir seguro financeiramente, porque ter uma reserva monetária, ter uma reserva de dinheiro, ela traz paz financeira, né? E a paz financeira, ela é equivalente à qualidade de vida. A gente consegue ter qualidade de vida quando a gente sabe que tem um dinheiro lá guardadinho no banco para uma emergência ou para alguma coisa que aconteça no dia a dia, a gente precisa estar lá guardadinho. Então, é bom, é importante as pessoas terem um planejamento financeiro, adequar as finanças dela. Não que esse número seja obrigatório, né? A gente dimensiona conforme as nossas despesas. Tem gente que gasta um pouquinho mais, né, por algum motivo, mas ter um limite é importante, mesmo para o adulto. Quais os sinais de alerta? Porque tudo tem um sinal de alerta, né? A doença, a pessoa olha, poxa, de repente eu tive... Bom, mas você teve um sintoma antes, né? Sim. Ah, eu sofri tal coisa. Bom, mas você não procurou se tratar antes, você esperou a coisa agravar. Quais os sinais de alerta que a pessoa está gastando demasiadamente ou não está gastando da forma correta? A partir do momento que ela começa a ter dificuldade para pagar ou que não sobre para esse estilo de vida, né? Porque ninguém quer trabalhar só para pagar conta. Só né? para trabalhar para pagar imposto e conta também não... O imposto, né? A gente tem um sócio a sócio única da certeza vida, que dá vida. Né? Não, eu acho que é exatamente isso, quando começa a faltar o dinheiro para outras coisas, para aquela pizza, para aquele passeio, para levar, para comprar alguma coisa para uma criança. Esse é o sinal de que você precisa retroceder e começar a reduzir os gastos, né? E nada melhor do que envolver a família nisso. Acontece agora, né? Tá acontecendo muito. O homem, né, que é o provedor familiar, normalmente, ele perde o emprego ou ele está muito endividado porque a mulher perdeu o emprego. Então, a família toda deve se mobilizar para ajudar a economizar e ajudar a ajustar as finanças. Eu não sei se é um fenômeno aqui no Brasil ou mundial, mas parece que o brasileiro ele tem um pouco de resistência quanto a isso. Ele perdeu o emprego, mas ele acha que ele vai recuperar logo mês que vem, e ele ainda tem o seguro-desemprego, e ele ainda tem a rescisão do contrato de trabalho. E, pelo menos inicialmente, o que a gente percebe é que a pessoa tenta manter o mesmo padrão de vida porque ele acha que em 1, 2, 3 meses ele vai recuperar o poder aquisitivo dele. Às vezes passa 1, 2, 3, 6 meses, não recupera, aí acabou o dinheiro do seguro-desemprego, aí acabou o dinheiro da rescisão do contrato de trabalho, ele não arranjou emprego, aí a situação se agrava. É verdade. Agora, há uns anos atrás, a gente não tinha esses elevados índices, né, que a gente tem atualmente de desemprego. Então, as pessoas têm que entender que o dinheiro da rescisão, se ela foi demitida, o dinheiro da rescisão, mais o fundo de garantia dela, mais o seguro-desemprego, é um dinheirinho sagrado. A pessoa não pode gastar e ela não pode, atualmente, se dar ao luxo de... Eu não vou procurar emprego agora, eu vou dar um tempo. descansar um mês e depois eu tento me recolocar. Não, porque tá muito difícil, né, de se recolocar no mercado. O prazo de recolocação, se eu não me engano, está de 8 a 10 meses. Então, a pessoa tem que controlar. O que é muito tempo. Porque a gente fala 8 a 10 meses. Para quem está desempregado, isso é uma eternidade, porque tem conta todo dia. E a pessoa tem que procurar agora
desenvolver alguma atividade, né? Eu falo, eu sempre brinco com os meus alunos, você tem um talento, todo mundo tem um talento. Então, enquanto você não consegue se recolocar no mercado, venda esse seu talento de alguma forma, né? A gente tem hoje as redes sociais que você consegue trabalhar bem, arruma uma outra atividade, um segundo, né? Às vezes até para as pessoas que estão muito endividadas, uma renda não está dando, vamos atrás de uma outra. A mulher pode fazer um bolo muito custoso e vender para a família, para os amigos. A gente tem que procurar não se endividar, né? Porque as pessoas têm a tendência, né? Tem esse viés de ir fazer dívida, pegar um empréstimo, porque é tudo muito fácil, né? A oferta de crédito é muito fácil. Muito fácil. Eles deram o sistema financeiro deu uma dificultada agora, mas ainda consegue. Só que as taxas são extremamente altas. Uma das mais elevadas do mundo. E agora mais do que nunca, né? Porque o índice de inadimplência está muito alto, então o risco, né, da pessoa não pagar, do banco não receber é muito grande também. E os casos que a pessoa, às vezes, ela tem uma colocação, ela tem um emprego, ela ganha lá, ela tem um emprego a nível de supervisão, de gerência, ela ganha 3, 4, 5 mil reais por mês, de repente ela ficou desempregada. E isso eu falo porque a gente escuta muitas pessoas, né, ponderando sobre isso. Falar, não, mas olha, eu ganhava, eu era supervisora, era gerente, eu ganhava 5 mil reais, agora me ofereceram um emprego num outro escalão, imagina, para ganhar 2 mil eu não posso aceitar, porque como é que eu vou voltar a ganhar 5? Eu já ganhava 5 e a pessoa acaba não ganhando nem os 5, porque ela foi mandada embora, e também nem os 2, que é o que tem disponível na hora. Eu venho falando isso já há muitos anos, inclusive, né? Eu acho que teve uma alucinação no mercado, né? O pessoal elevou o preço de tudo, inclusive dos salários, para níveis muito altos. É uma bolha aí, na verdade é isso. Né? Exatamente, muito fora da realidade, né? A gente vê imóveis, salários. Então, agora está voltando para o padrão normal, está voltando para a normalidade. E está difícil das pessoas aceitarem isso, né? Essa normalidade. Porque eles tiveram a oportunidade de se recolocar, mas é como o senhor falou, é uma bolha. E agora isso está aparecendo, não era a realidade, né? Causou um colapso econômico no nosso país. A gente está vivendo uma situação péssima economicamente e o pior é que é a perspectiva, né? É não ter uma boa perspectiva. A gente não consegue enxergar. As previsões técnicas enxergar a perspectiva. Para 2016 já foram e as de 2017 parece que é aquela história, vai parar de piorar. Mas existe uma diferença muito grande entre parar de piorar e melhorar, né? Então, mas a gente não consegue ainda enxergar isso muito bem, né? Infelizmente, a política influencia demais na economia e a gente... É tanta notícia que vem saindo que a gente não sabe o rumo que vai ter, os impactos de fora ou o rumo que a nossa economia mesmo vai ter frente às acusações, Lava Jato e tudo mais. Então, o ideal é você se recolocar, preocupe-se em se recolocar e ter alguma renda. Isso que é importante para sustentar a sua família e manter a vida, não é nem manter o padrão de vida, é manter a vida, né? O andamento da vida, o dia a dia. Professora, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Eu queria convidar todos a conhecer a EFG, Escola de Finanças e Gestão. É uma escola que acontece no Facebook. Então, lá nós temos o curso de Defesa Pessoal Financeira, onde eu ensino as pessoas a tratarem essa questão, né, do cálculo financeiro, das leis, porque, como eu disse, o sistema financeiro vem lesando muito o consumidor. E lá também nós prestamos uma assessoria pericial, de perícia financeira, né, em contratos que foram celebrados para ver se tem algum erro,
né? Se a pessoa precisa mover alguma ação contra o sistema financeiro, contra a instituição que deu crédito, né, para essa pessoa. E a escola ela está no Facebook, ela acontece via Facebook. Eu queria convidar todos a participarem da escola. Professora, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.